e tal, até gostaria de ter, mas o seguinte, você acha que todos esses ensinamentos de líderes religiosos diferentes, eles deviam ser complementares e não com uma lista de regras que cada um impõe, porque isso não era o que interessava, é basicamente isso. Eu vou pegar um cara que foi um exemplo disso, o Martin Luther King, pastor evangélico, protestante americano. Pô, você olha aquele cara, você via complementaridade. O cara é pastor evangélico, ama Cristo, mas observa a maneira como ele lidava com a questão racial. Ele estava num corpo de negro, batalhava por uma justiça social, igualdade das raças, mas ele não fazia isso com ódio. Então tem líderes religiosos que só têm ódio na cabeça, e eles passam isso, e outros líderes religiosos só têm amor, cara. Esses vão buscar complementaridade. Não importa a linha do outro, importa que há um objetivo comum, que é crescer, melhorar, respeitar um ao outro, melhorar o meio. Você quer ver uma coisa? Que hoje está todo mundo preocupado é com a natureza, com a ecologia. Então, por exemplo, um católico, um evangélico, um materialista, um espírita, um ocultista, todos estão preocupados com a natureza. Não é uma coisa que unifica tudo? Uhum. A gente deveria fazer isso com o caráter também, algo que unificasse, mesmo em linhas diferentes, e mesmo outro que não tem linha nenhuma. Tipo assim, você fala assim, vamos fazer uma prece? Eu vou pensar no Krishna, Buda ou Jesus ou no alto. Aí, Daniel, você fala assim, vou pensar em Iemanjá porque eu gosto da Umbanda. Aí Humberto fala assim, eu sou cético, eu não tenho nada. Eu falo assim, pensa no sol, na grandeza da vida, pensa no que a gente estava conversando, você acordou de manhã e fala, eu existo. E isso já, quer dizer, estar aqui também é bom, pensa nisso. Então, não é importante, eu estou pensando em Buda, você em Jesus e ele no sol. O importante não é o que a gente está pensando, é a luz que a gente está emanando nesta hora. Se essa luz for igual, nós unificamos as coisas. Então, a diferença ela vai desaparecer. E é engraçado, né? A gente está fugindo um pouco da viagem astral, mas de qualquer forma, o papo tá interessantíssimo. É que o papo ele vai levando, né, Daniel, para coisas assim. E eu vou fugir um pouco mais, depois a gente volta, mas realmente a conexão, né? É o ponto de transição entre os dois planos. Mas isso sobre a gente ter na nossa mente, e a partir das nossas referências, criar no que se projetar e tal, tem coisas que elas vão virando conceitos daquela sociedade ali. A gente falou antes de começar sobre a questão do folclore e tal, e dos dragões e tudo mais. Eu queria saber, todas essas coisas, e eu acho que nós somos assim também, porque de alguma forma a nossa capacidade de compreender transformou como a gente enxerga o outro em humano, com cabelinho e pinta perto do olho, e isso aí... Mas tem outros que ele falou isso aí. Pois é, Daniel. Né? Pois é. Sempre tem que ter alguma... Eu não consigo terminar. Esse é um problema de comediante. Isso é coisa de humorista, cara. Vai pegar um gancho ali. Não, mas é sempre negativo. Nunca em algum momento tem que falar alguma coisa. Mas enfim. Isso aí. A gente vê. Você aqui, ó. Homem hétero padrão. Né? Cis, né? Hétero top. Né? A gente vê isso aqui. Tem alguma outra forma de vida que seja concreta como essa? E isso é curiosidade, eu sei que não importa, mas existe alguma outra? Porque, por exemplo, a forma de luz avançada me vem na cabeça que ela é uma forma de luz porque a gente não consegue compreender, então meio que ela cega a nossa capacidade de interpretação. Sim. Mas existem outras formas de vida concretas? Certeza. É assim, igualzinho como eu falei, tantas formas de vida diferentes, uma baleia, um elefante... aqui no plano material, tá? Então, o universo é infinito. Uma constante na parte de ufologia, que é uma parte que eu também gosto, eu participo da revista UFO como consultor também e vou nos congressos, é o seguinte, há um padrão, a forma humanoide parece padrão, independentemente do lugar ou da aparência. Parece que a forma humanoide é uma constante no universo, mas mesmo isso a gente não pode afirmar. Quando você fala uma esfera de luz... em parte, é a forma como você viu, mas também é verdadeiro. Por quê? A nossa forma humanoide aqui, ela não voa por causa da gravidade. O planeta está girando pelo espaço, está turbilhonando e nós estamos aqui dentro, submetidos à atmosfera, à gravidade e à realidade do plano material. Então, a forma humanoide funciona na Terra por causa da atmosfera. A filtragem das radiações celestes e solares que permite vida aqui e essas condições. O universo é infinito. Então... deve ter
milhares de planetas iguais ao nosso, com as mesmas condições, e milhões de outros sem vida nenhuma. O universo é infinito. Então, o que acontece? A gente vai poder encontrar em algum lugar algum tipo de forma de vida material já diferente. Agora, extrafisicamente, o corpo espiritual, também chamado corpo astral, perispírito, psicossoma ou corpo de luz, ele é dotado de alta plasticidade. Tudo que você pensa, ele tende a plasmar. Então, o que acontece? Como nós estamos dentro de um corpo humanoide, olhamos o reflexo no espelho e a cara é essa, quando você sai do corpo, que cara você teria? É esta que a sua mente tem padronizado, daí a expressão é humanoide. Agora, se o Daniel está fora do corpo, ele fala assim, eu sou o Daniel, homem, hétero top, segundo ele conta, né? Hétero top. Ele vai estar com a aparência do Daniel aqui normal. Mas se o Daniel começar a pensar, peraí, eu não sou só o Daniel, sou um cidadão do universo, cara. Uma partícula de luz de um plano maior, de um ser maior, manifestado temporariamente num corpo de homem na Terra com o nome de Daniel. Eu sou mais do que Daniel, eu sou consciência espiritual aportada num corpo, temporariamente me manifestando assim. Eu sou um ser de luz, eu sou um espírito. Nesse instante que a mente do Daniel quebrou o padrão antropomórfico da ideia, o corpo espiritual dele toma a forma de uma esfera de luz. Aí você entende que espíritos avançados estão há tanto tempo sem a forma humanoide que eles não conseguem conceber isso. Então você vê como uma forma de luz. Agora, muitas vezes ocorreu de um ser desse, ao vir na minha direção, tomar a forma humanoide com a qual ele viveu, para que eu pudesse percebê-lo mais fácil. Isso sim, porque a percepção dele no nível dele, para mim, não seria suficiente, a não ser que eu estivesse lá. Mas como era ele que estava vindo de lá, ele condensava e tomava a forma. E aí, então, eu vi, ao longo do tempo, seres espirituais elevados que tomavam a forma de ícones religiosos, em relação à mente da pessoa que estava projetada. Se você é cristão, vai vir um mentor, é melhor tomar a forma de Jesus, cara, porque você vai ter uma sintonia melhor. Você é budista, é melhor que o cara tome a forma do Buda. Agora, se sua cabeça é aberta, ele aparece do jeito que ele é. E eu não estou dizendo que Jesus ou Buda nem possam aparecer, pode. Eu só estou dizendo que o universo é infinito e há esse tipo de plasmagem. Agora, a pergunta do Humberto, invertendo ela para o lado negativo, tá, Humberto? Já que você mencionou o dragão. Sim. Seres espirituais atrasados, maldosos, mal intencionados, espíritos perversos, também domina a capacidade de plasmagem do corpo astral. E eles tomam a forma dos ícones de medo e terror que as pessoas têm aqui, porque sabem que isso causa medo. Então, qual é a referência que a gente tem de diabo aqui? Sabe o diabo padrão, standard, top? Vermelhinho, chifrinho, capa de feltro, tridente na mão, barbicha clássica, o capiroto. Sabe aquele diabo standard, conservador? Né? É o padrão. É o padrão top, né? Então, se uma pessoa tem a ideia do diabo muito frequente, tem muito religioso que fala mais de diabo do que de Jesus, e isso não é uma crítica, é constatação social, normal, né, antropológica até, pode até estudar isso. Então, se você, Humberto, quer meter medo no Daniel, e você sabe que o Daniel tem medo de determinado personagem, o que você faz? No escurinho, você veste a roupa do personagem, você sabe a hora que o Daniel olhar, vai bater o medo. E alguém com medo, você domina ele facilmente. Então, uma das táticas das obsessões espirituais, indução de ondas de medo, tomando a forma daquilo que as pessoas têm medo. Então, a forma do diabo, muitas entidades tomam essa forma. Por que essas formas não aparecem nem na Índia nem na China? Porque não se acredita no diabo. Mas lá eles têm os ícones religiosos dele. O Buda foi tentado por uma entidade chamada Mara, que era um cara azulado, tentador. Que o Buda embaixo da árvore Bo, tentando se iluminar, e esse cara jogando imagem de mulher pelada na cabeça dele. Quer dizer, o tentador. Mas ele não era vermelho nem chifrudinho. Então cada cultura desenvolveu isso. E fora que a figura do diabo está muito atrelada com a serpente, o dragão, então daí é uma festa para obsessores tomarem forma de dragão. Por isso você fala falange dos dragões que habita os reinos inferiores. Até chegar um mito de gente dizer que tem dragão físico embaixo da terra. Aí é uma outra história. Fica mais lógico você falar nisso no plano extrafísico, mais denso, pesadão, né? Aquele formato icônico que aqui uma entidade toma para meter o medo e dominar outros espíritos, aí fica mais lógica a explicação. Então, o plano espiritual, as pessoas podem adotar formas diversas. Se você está de frente com o Daniel e olha para ele, você consegue perceber que ele é uma pessoa, ele não é um diabo nem um dragão, mas uma pessoa plasmada. Eu vou contar um caso de pequeno que serve bem de influência. No Carnaval do Rio de Janeiro, onde eu cresci,
Eu nasci em 1961. Então, lá por volta de 67, 68, eu tinha 6, 7 anos. Os meus pais levavam eu e meus 2 irmãos para os bailes matinais, né? Na parte da tarde, matinê. Naquela época, o mais pesado que tinha era lança-perfume. Mas era uma coisa, uma época ingênua que hoje a gente nem consegue conceber. Meus pais deixavam eu e meus irmãos, acho que eles queriam se namorar um pouco, 3 crianças, né? Deixava a gente lá e pegava a gente à noitinha. Havia um personagem do Carnaval Carioca, talvez até hoje ainda exista, chamado Clóvis, que era um cara vestido de palhaço, mas metade dele preto, metade branco, a metade branca aqui preta, e ele tinha uma bola, ele batia essa bola presa no elástico. Então era chamado bate-bola. A criançada tinha um medo danado desse personagem. Então, para controlar a matinê cheio de criança, os seguranças todos vestidos de bate-bola de Clóvis. Chegava um, todo mundo ficava... A gente morria de medo. Eu fui pegar um refrigerante, cara. E a lanchonete tinha uma portinhola, estava aberta. Eu estou aqui, eu olhei por baixo da portinhola, um dos seguranças vestido de bate-bola tinha tirado a máscara e estava tomando água. Eu olhei e falei assim, peraí, o bate-bola é o cara que mora na rua de cima, eu conheço ele. O bate-bola é um cara. Aí corri e fui avisar meus irmãos. Não precisa mais ter medo do bate-bola, não, ele é só um cara. E aí, nós começamos a ficar teimosos e rebeldes com segurança, não tínhamos mais medo. O obsessor, ou espírito trevoso, é o bate-bola do astral, fazendo analogia. Enquanto você imaginar que é um monstro, o medo vai persistir. Quando você estudar e descobrir que é uma pessoa, o medo desaparece, é uma pessoa plasmada. Então, você desaparece com o medo. E porque com medo você não avança, Daniel, você não vai para frente. O medo, ele trava você. E eu estava falando com o Humberto, quando a gente está nervoso ou com medo, as suprarrenais disparam uma carga de adrenalina e você fica pilhado para brigar ou para se defender. Esportes perigosos, de risco de vida, a adrenalina sobe. Por isso que tem gente que faz pega na rua com risco de morrer, porque se sente vivo, a adrenalina sobe. O alpinista lá em cima, a adrenalina sobe. E gente que briga todo dia porque sente vivo. Até estava brincando com o Beto. Tem gente que se não brigar num dia, o dia tá ruim para ela. Que o objetivo dela é encrenca, ela se sente bem assim. E não tinha um ditado no interior... Eu pago um boi para não brigar, mas eu pago uma boiada para ninguém me tirar da briga. Você imagina, gente, um cara com a cabeça dessa. Pois bem, eu descobri o seguinte, uma pessoa que briga todo dia, puxa encrenca, ela é viciada em adrenalina. Porque ela só vive quando a adrenalina subindo, o coração dispara, a pupila dilata e fala, eu sou eu, tá aqui. Se sente forte. Então tem que brigar para se sentir forte. Se não brigou, não tem a dose diária de ansiedade, de agitação, não se sente bem. O cara desencarna um dia, Daniel. Ele está com o corpo espiritual, não tem o corpo humanoide mais, não tem adrenalina, porque não tem suprarrenais. Ele fica com a abstinência dessa energia. Como ele não tem como mais usufruir, está em outro plano, ele vai encostar em alguém encarnado para que ele projete algo que crie medo ou agitação na mente, porque aí dispara a adrenalina da pessoa, essa energia reflui na aura, ele vampiriza ela, vampiro de adrenalina. Porque tem gente que fala da entidade vampira de álcool, vampira de drogas, mas ninguém fala do vampirismo de adrenalina. Esse é o principal na humanidade, que não precisa nem droga nem álcool. Basta uma pessoa ignorante com medo, basta um brigão, basta uma pessoa com ansiedade, para que ela fique pilhada. E alguém pilhado facilmente é vampirizado. Então desconfio que a Terra seja um enorme restaurante energético no universo, suspenso no espaço girando, com os obsessores fazendo o rango da humanidade. E aí, olhando a humanidade, guerra, fome, miséria, e a gente ruim por dentro, o coletivo não pode ser bom. Entidades vêm e grudam. Quer tirar essas entidades da Terra e desaparecer com o umbral? Melhora os encarnados. Educa, todo mundo melhorando, a vibração muda, não há mais acesso. E quando as pessoas desencarnarem, não para mais num ambiente ruim, já passa direto. Conclusão, a gente só vai eliminar obsessão espiritual, umbral e coisa ruim, melhorando a gente aqui. E isso vai levar um tempão. Por isso que eu não acredito em profecia de mudança rápida de nada. Apocalipse, calendário maia, nada disso. A natureza não dá saltos. A gente aprende muito com experiências, errando, acertando. Vai levar muito tempo até a humanidade cair a ficha, o discernimento. Agora, semelhante atrai semelhante. À medida que a gente vai evoluindo, desencarna, talvez você seja levado para um outro lugar diferente daqui, porque a tua proposta é outra, sua vibração é, por exemplo, Humberto, tá? Vamos supor que o Humberto leve uma vida equilibrada. Perfeito é impossível, para ele, para mim. E ele leve e vai indo com o humorismo dele, é a praia dele. O Humberto desencarna.
tá? Era uma pessoa do bem, não era um anjo, era uma pessoa do bem, normal, com qualidade e defeito, mas com mais qualidade que defeito. Bom humor. Aí um poder maior fala, Humberto, tem um planeta lá que o pessoal tá meio triste, cara, reencarna lá pra gente. Pra quê? Pra você contar umas piadas, cara. A sua tarefa vai ser essa agora e, ao mesmo tempo, você aprende alguma coisa de lá. Eles têm uma tecnologia avançada, mas eles são meio tristonhos. Você reencarna e aprende a tecnologia, eles aprendem o bom humor. É bom para eles e bom para você. Você não vai voltar aqui para a Terra, você vai para lá. Topa, né? Cara, você vai poder fazer teu humorismo lá e num lugar legal. E onde você vai poder fazer qualquer piada sem patrulhamento. Que isso seria o paraíso. Piada sem patrulhamento e ideologia de qualquer gênero. Então, à medida que a gente vai avançando, o universo atrai a gente para outros pontos do universo. Agora, talvez a gente precise voltar, porque a gente tem que aprender ainda as coisas daqui. Mas tudo é possível, né, Humberto? Desde a gente voltar aqui até ir para outro lugar do infinito. A única coisa que eu posso dizer, ninguém morre. Isso, para mim, é fato. Uhum. Porra, mas uma coisa que eu fico assim, apesar de você não estar atrelado a nenhuma religião, tem muitos conceitos que os espiritualistas, usam, assim, né? Muitos conceitos, assim, toda área vai ter conceitos, né, natural, e muita gente segue os conceitos por padrão. O espiritismo, você vai ter espírita que segue o padrão espírita, o que é absolutamente natural. Como o cristão segue o padrão clássico do cristianismo em alguma linha, o hindu vai seguir o hinduísmo. Isso é normal. Agora, dentro de estudos espirituais, que aí não está se falando de espiritismo, espiritual, mas dentro de estudos espirituais que são comuns a todas as áreas, existem as pessoas que saem da casinha. Elas começam a fazer a complementaridade espiritual. Tipo, eu sou espírita, mas eu estudo yoga, eu estudo teosofia. Eu sou ocultista, mas eu estudo espiritismo e eu procuro harmonizar aquilo numa visão. Isso vai derrubar os conceitos que são de uma área só. Então, quando você trabalha de uma visão maior, você evita essa padronização que existe e é natural. Por exemplo, estudando Saídas do Corpo, Daniel, você compra um livro espírita, por exemplo, Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. O capítulo 8, a partir da pergunta 400, chama Emancipação da Alma. É um capítulo falando de saídas do corpo dentro do contexto espírita do século XIX. A linguagem tem que ser espírita, porque é um livro espírita. Aí você pega um livro de ocultismo, a linguagem é diferente, ela é esotérica. Aí você pega um livro de teosofia, a linguagem é teosófica. Pega um livro oriental, a linguagem é oriental. Então você vai ver que cada área tem os seus... Se você tem uma visão de conjunto, você vai somando isso e faz uma visão maior. Você não cai na armadilha da padronização, que é realmente uma maneira de você ficar regrado dentro daquela linha. Agora, como eu falei, a luz é uma só, cara. Quando você começa a ter essa noção, os conceitos aqui são relativos, eles não são absolutos. Então você começa a trabalhar isso de forma relativa. Eu já dei palestra para freira, cara, sobre saída do corpo, sobre chakras. Então fui dar uma palestra dentro de um convento para um grupo de freiras. Graças a Deus ele tem uma linguagem essa que é normal, comum. Onde eu chego eu converso normal. Veja, eu estou dentro de um contexto católico, um grupo de freiras. Eu não ia falar dentro de um contexto espírita nem espiritualista, eu estou dentro de um contexto cristão. Eu não estava ali para agredir o conceito delas, eu estava ali para explicar um tema que para mim é o meu. Cheguei lá, expliquei, fiz amizade, elas falaram, podemos fazer uma prece? Falaram, dá a mão, vamos fazer junto. Você entende? Então você pode complementar, né? Inclusive uma delas desencarnou recentemente, mandou um abraço para mim, lembrou, a palestra que eu dei foram 2, elas se lembraram o resto da vida, cara, e passaram a mandar mensagem para mim, sabe, falar, puxa, o Wagner é legal, ele veio aqui, ele também gosta de Jesus, sabe, não é aquela coisa, ver esse cara aqui e tentou me tirar da minha doutrina e botou uma coisa espiritual aqui, não tem isso, você tem que, não é fazer média, é saber lidar democraticamente com os meios onde você vai, usando uma linguagem que seja comum para ser claramente entendida. Então, uma freira sabia que podia ter uma saída do corpo, sabia que tinha que ter um chakra, não significa que ela tem que deixar o cristianismo. Então, essa visão não te permite a padronização. É uma das coisas que eu mais tento passar para meus alunos, não ficar enganchado, nem na área da saída do corpo. Porque tem gente que é capaz de ficar enganchada e criar conceitos na saída do corpo, ficando preso só naquela abordagem. Existe isso também. E eu detesto isso. Se tentar me prender, engaiolar ou me botar cabresto, não vai dar, cara. Eu não consigo suportar a compressão, porque a minha mente está tão aberta, eu não consigo raciocinar do jeito seu ou dele. Tem que ser um jeito de complementaridade, cara. Você já imaginou a cena? Jesus está de folga, de férias.
Porque a gente não é fácil, o cara cansa. Jesus está de férias, aí o Krishna veio cobrir a férias de Jesus. Aí tá o Daniel fazendo assim, Pai Nosso que está no céu. Aí o Krishna olha e fala, você não vai atender esse cara não, está fazendo Pai Nosso, peça cristã, se ele ainda estivesse fazendo Hare Rama, Hare Krishna. Quer dizer, não dá para imaginar o Krishna pensando isso, mas é capaz de um religioso pensar isso. Aí o contrário, Buda está de folga, Jesus foi cobrir. Aí tá lá o budista, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Aí Jesus olha e fala, eu não vou atender não, porra, não tá fazendo Pai Nosso nem Ave Maria. Não dá para imaginar uma consciência avançada medíocre desse jeito. O Jesus olhando, nem que o cara não faça prece nenhuma, ele vai ajudar. O Krishna olhando, não interessa, ele vai ajudar. É isso que a gente precisa ter na cabeça. Não é importante linha ou doutrina, importante é caráter, consciência e que aquilo gere algo positivo. E você acha, por exemplo, que para fazer... Porque eu imagino que você dando uma palestra para as freiras, a partir da... Eu não sei outra palavra para usar, mas é a partir da mitologia delas, a partir do que elas criaram para ilustrar a fé delas, elas podem ter uma viagem diferente de uma outra pessoa, de uma outra vertente. Mas existem outras maneiras de ativar, porque, por exemplo, a gente até agora falou todas basicamente a partir do sono, né? A partir do desligamento. Mas existem outras maneiras de acessar? Mas elas são em menor quantidade, pelo seguinte, qual é a condição em que a gente fica mais tempo relaxado? O sono. Então, 99% dos relatos de saída do corpo são nesta condição. Agora, sobrou 1% de estados alterados de consciência. Uma pessoa está meditando, Daniel, está sentada. Padrão de ondas cerebrais desce um pouquinho, o metabolismo desce um pouquinho, a aura solta. A pessoa está no estado alterado, ela está na vertical, sentada, não está deitada. Então as ondas cerebrais descem só um pouco, não totalmente. Nesse instante, a aura da pessoa pode ir lá até ela se ver flutuando por cima. Mas veja, esse era o objetivo dela? Não. Foi um efeito colateral. A meditação relaxou ela. Tanto que a maioria se assusta e cai dentro do corpo. É uma saída do corpo menor, porque ela tem menos tempo de condição e a pessoa nem estava buscando aquilo. Agora imagina, Daniel, você vai meditar, você estuda a meditação e também estuda a saída do corpo. Você sabe que durante a meditação pode acontecer. Você está preparado. Se ela ocorrer, você vai escapar. Agora, o tempo disto, o tempo que eu digo, medida daqui, vai ser sempre menor do que o tempo das horas de sono. E vai ser uma situação. Agora veja, todo mundo dorme sim, todo mundo medita? Quase ninguém. Então, a maioria esmagadora dos relatos vão ser durante o sono. Um médium num estado de transe, na Umbanda, no Espiritismo, em qualquer lugar, o campo energético dele está solto, ele está sentado no Espiritismo em pé. Na Umbanda, um mentor espiritual controlando tudo, ele pode escapar para fora do corpo por um tempo, mas não é aquele tempo igual do sono. Então, 99% das vezes ocorre durante o sono, mas tendo esse 1% de variáveis, né? Onde aquilo pode acontecer por uma questão diferente. A meditação, a mediunidade, um transe anímico mesmo, uma pancada na cabeça, a pessoa desmaiou e se viu fora. Então, são várias possibilidades. Mas eu falo durante o sono porque a maioria das pessoas trabalha durante o dia e o momento que ela tem é mais tarde. Então, não tem como uma pessoa, Daniel está aqui, sair do corpo, Daniel ficar conversando e metade dela vai lá e outra... Não tem. O Daniel teria que fazer o seguinte, deixa eu dar uma relaxada, cair no sono para tentar a sensibilidade, abrir o padrão de ondas cerebrais descer. Mas como a maioria das pessoas não estudam, elas achavam que viaja até. Eu estou aqui, daqui a pouco eu vou lá e volto e te conto. Não é isso. Na maioria das vezes, o chakra da testa, ele expande. Na hora que ele espicha, deixa eu dar um exemplo. Muitos curadores, quando estão passando energia com as mãos, por exemplo, estivesse fazendo assim, a aura dos dedos espicha. Então, você está aqui e fala, parece que meus dedos estão mexendo lá dentro da área que está bloqueada. Tipo um Wolverine energético. Né? Mas não foi a mão física, esticou. Então, o chakra da testa pode esticar. Então, por exemplo, eu estou aqui, ele esticou para lá. Tá? Então, vai parecer que eu estou aqui e ali ao mesmo tempo. Só que eu não saí do corpo. A visão que duplicou a percepção. E, de repente, a minha visão atravessa a parede. Eu estou vendo algo à distância. Lá a casa do Daniel. Estou vendo a casa do Daniel, tal. Aí alguém fala, puxa, ele saiu do corpo, está lá e metade está aqui. Não, eu não saí daqui. A minha percepção visual que espichou. Muito disso foi confundido com saída do corpo, Humberto. Quando era um espichamento da sensibilidade dos chakras. Pode ser anímico, pode ser mediúnico. Uma pessoa está aqui,
a boca do chakra cardíaco expandiu e ela sente o coração da outra pessoa à distância, como se ela estivesse lá. Ela não saiu do corpo, espichou a sensibilidade. Então isso levou muita gente a confundir com projeção e achar que alguém estaria aqui, poderia ir lá e estar falando ao mesmo tempo. Não é. Se ocorre isso, é clarividência, que é outro fenômeno. Expansão da aura, expansão dos chakras. Como eu estudo bastante a parte dos chakras também, eu pude correlacionar as duas partes e ver esse equívoco. Boa parte do que as pessoas narram como saída do corpo foi um espichamento da percepção. Ela não saiu do lugar, mas parece que a visão dela está lá, mas ela continua aqui. Se eu sair do corpo e for para lá, o meu corpo vai ficar quedado, eu não estou dentro. Eu só vou poder contar na volta. Então, muita gente, por não conseguir estudar isso, misturou essa sensibilidade da abertura dos chakras e a clarividência com as saídas do corpo. Daí fica aquele mito que alguém poderia ir lá e outra parte, tipo aqui, prova, sai do corpo agora para mim. Não dá, cara. Não vou fazer isso agora. Eu poderia, numa condição, botar uma música de fundo, relaxar e tentar perceber algo do Daniel na aura dele ou à distância. Não significa que eu fui lá fora do corpo. Aí eu falo, Daniel, eu posso deitar lá em casa uma hora e pensar em você e de repente eu consigo ver algo fora do corpo. Agora, me dá uma semana, cara. Por que uma semana? Vai que essa noite eu vou deitar, tá um calor do cacete aqui em São Paulo, você não consegue relaxar. Vai que no outro dia eu tô com dor de barriga. Vai que no outro dia o filho pequeno tá doente. As pessoas não consideram isso. Então, vou fazer um teste, Daniel. Eu quero 7 noites. Numa dessas 7 eu vou te falar um negócio. Então, isto é mais factível. Eu tive convite para ir em universidades fazer teste 3 vezes. Uma delas com má intenção, que não era para provar, era para tentar desprovar, e outras 2 que não deram certo pelas condições. Você fica igual um ratinho no laboratório, cara, cheio de eletrodos para medir fisiologia, ondas cerebrais. E aí eu exigi o seguinte, ó, eu quero meu travesseiro, eu vou levar minha roupa de cama, vou levar o meu som, porque eu adoro dormir com música, né? Outra coisa, se o meu cachorro ficar muito agitado, ele vai comigo, porque ele dorme junto. É um Yorkshire. Então, eu vou ficar aqui. Aí ele fala, vamos botar um número ali, um negócio, vamos ver. Eu quero 3 noites. Numa das 3 eu vou te dizer, não, tem que ser hoje. Não, e se hoje eu não estiver legal? Mas o pessoal, tudo que eu colocava, eles tentavam puxar. Eu falei, não sou um ratinho de laboratório, eu sou uma pessoa. E outra, o interesse é de vocês, que eu não preciso provar nada para mim. A dúvida é sua. E outra, eu vou ficar ralando aqui para provar um negócio para você botar numa tese de mestrado que ninguém vai ler na faculdade. Quer saber? Isso não interessa agora. A ciência, uma hora, vai descobrir tudo isso, vai avançar, vamos ter estudos de parapsicologia mais para frente, muito mais avançados, mas o estágio atual da humanidade ainda existe o vazio existencial, mesmo nos pesquisadores, e sendo que alguns pesquisadores são religiosos contra aquilo. Então, existe toda uma barreira. Quando eu notei isso, falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou me sujeitar a nada disso, não. Eu não tenho dúvida da minha experiência e eu prefiro sair do corpo, aplicar um passe, soltar alguém que morreu e que está pegado, do que provar algo para um cético, que vai me acrescentar o quê? A dúvida é dele. Aí tem gente que fala, por que você não vai no laboratório? Eu já tentei, não deu certo. E a essa altura, com 60 anos, não estou mais preocupado com esse tipo de coisa. O tempo vai ajustar as coisas. E a gente vai ter estudos técnicos disso mais para frente. Agora, para mim, dentro de uma vibe assim, mais consciencial, espiritual, a saída do corpo é mais, para mim, ferramenta de crescimento, cara. Não é só uma saída, não é um fenômeno. Para mim, é vida. Tem uma coisa agora que você falou que eu fiquei, porra, agora eu quero saber. Porque, por exemplo, clarividência que você estava falando ali. É um negócio que me interessa, porque eu realmente não sei como funciona, porque eu não tenho, principalmente por causa disso. Mas segundo, porque geralmente as pessoas que têm não conseguem me explicar com clareza como que elas fazem isso, como isso se dá, vamos dizer assim, de maneira racional e não de uma maneira mais, sabe? Porque você explica bem, você fala, acontece isso aqui, essa parada de expansão de chakra e tal, é uma habilidade, às vezes, que nem você meio que nasceu com essa parada, foi sem querer, né? Não, mas a clarividência não, a saída do corpo sim, mas a clarividência foi desenvolvida. Então é isso que eu queria saber. É o seguinte, para entender isso, a gente tem um campo energético. Tá? A matéria é energia condensada, a própria ciência fala isso. E energia é matéria em estado radiante. Ou seja, qualquer coisa no universo é energia, com formas variadas de condensação. Então, se matéria é energia condensada, o próprio corpo humano também é energético. A cadeira que está sentada, a mesa, formas de energia condensadas. Então, o corpo humano irradia um campo de luz para fora, já que a energia, nós respiramos, comemos, e a energia da natureza também fica em volta. Esse campo energético, os latinos chamaram de aura, que
é uma palavra que significa sopro de ar ou brisa. Porque você pode ficar 5 dias sem comer, 5 minutos sem respirar já era. Então a principal entrada de vida é a respiração. Então entra uma energia, um prana, um chi, uma energia que forma um campo energético, uma aura. Nessa aura tem centros energéticos por onde a energia entra e sai numa troca com o meio. Os antigos hindus chamaram chakras. A palavra chakra do sânscrito, rodas de luz, vórtices energéticos. Existem praticamente quantos poros nós temos na pele? Zilhões. Então, para cada poro na contraparte da aura, teria uma contraparte, um contraporo. São esses poros que são chamados de chakras. Então, se tem um microchakra para cada poro, quantos chakras a gente teria? Zilhões. Entretanto, fala-se de 7 principais, porque os antigos hindus, mapeando a aura humana por clarividência, notaram que haviam 7 centros maiores e mais coloridos do que todos os outros. Era o topo da cabeça, a testa, garganta, peito, barriga, baixo ventre e base da coluna. Então, eles ficaram intrigados. Por que esses 7 centros são maiores que os outros? Tinha centros nas mãos e nos pés, mas eram menores, secundários. Quando eles foram observar, notaram que cada um dos 7 centros estava conectado com uma glândula do sistema endócrino. E o sistema endócrino é composto de 7 glândulas: pineal, hipófise, tireoide, timo, pâncreas, gônadas e suprarrenais. Então passaram a considerar chakra, primeira divisão, um chakra que tivesse ligação com as glândulas. Então são 7 chakras ligados às 7 glândulas. O chakra da testa, chamado chakra frontal, está ligado com a visão e a parte alta da respiração. O chakra da garganta pega mandíbulas, boca, a parte do nariz para baixo, até aqui, o chakra cardiorrespiratório, daí por diante. Esse chakra aqui, considere o chakra como se fosse um pequeno fulcro de luz. Então eu diria assim, Daniel, fecha os olhos, usando a capacidade da visualização, visualiza que você tem um sol branquinho dentro da testa. Ativa esse sol, começa a pulsar ele, calma. Faça um sol pulsante na testa por 10 minutos. Fecha os olhos, vamos fazer comigo. Pulsa, não deixe tua mente distorcer. Pulsa a luz, consciente. O que vai acontecer? Um estímulo energético na aura da testa. Como esse chakra está ligado à visão e o processo mental, se esse chakra fosse igual uma flexão que você vai fazendo todo dia, a musculatura vai aumentando. Todo dia você fizer isso por vários minutos, quietinho, durante meses, a boca do chakra cada vez mais, uma hora ela vai fazer isso. Quando ela fizer isso, você começa a enxergar coisas, mesmo você de olhos fechados. Porque você, para enxergar algo, Humberto, tem que haver reflexão da luz. A luz bate nos objetos, reflete, nossos olhos captam os impulsos luminosos, o cérebro decodifica e fala, estou vendo. Daí a palavra vidência do latim, o ato de ver, vem da palavra latina videre. Quando você vê algo além da reflexão de luz, o nome disso é clarividência, que vem do latim claros, que é claro, com a palavra videre, ver claro, independentemente da reflexão da luz. Então, você fecha os olhos e fala, caramba, Wagner, eu estou vendo um quadro imaginativo, né, aqui, mas de repente, Wagner, eu estou vendo um campo de luz à sua volta, e eu estou de olho fechado. Isso é o princípio da clarividência. Ou seja, não é a visão, é uma paravisão, uma visão psíquica que abre através da ampliação de um chakra. O que acontece todos os dias durante 2 anos? Você tirar 20 minutos para fazer isso. Em 2 anos, a boca do chakra vai começar a te dar flashes de imagem, insight de coisas que depois vão acontecer, que já é pré-cognição, flashes de coisas do passado, que é retrocognição, porque o chakra da testa abriu. E cada chakra principal tem chakras secundários. Por exemplo, palma da mão tem chacrinhas nas pontas dos dedos. Testa tem nas laterais. Cabeça tem nas laterais, tem atrás. Então, vários desses centros, quando estimulados, fazem a aura ampliar. Se eu estou aqui, a aura amplia, a minha aura toca a tua, eu sei algo de você. Se eu estou aqui consciente em algo, a boca do chakra espicha, vai lá. Mas isso é treinamento, é diferente da saída do corpo. No meu caso, que foi espontânea. Esta foi autodesenvolvida, porque eu comecei a aprofundar. Existem médiums, que aí é diferente, em que o trabalho mediúnico vem um guia espiritual e começa a ajudar. Agora veja, você está fazendo fisioterapia, teve um acidente, você está voltando a andar, eu sou o fisioterapeuta, eu escoro você e vou te ajudando a andar. Eu te ajudo a andar, mas a capacidade de andar é sua. Mentores podem ajudar na abertura da clarividência, mas a clarividência é tua, não é deles. Eles podem ajudar a potencializar um centro que é seu, caso você queira. Então, daí você teria clarividência anímica, por vontade, clarividência mediúnica, quando vem,
Tem médios que eu conheço que a clarividência sobe quando o mentor espiritual está do lado. E tem outros que a clarividência atua independente, porque é dele. Então existe a coisa desenvolvida e existe a coisa projetada pelos mentores e que abre naquela condição. Então, clarividência é um tema que exige estudo pra caramba, do chakra frontal, ondas cerebrais, capacidades mentais. É que todo mundo quer estudar isso de uma forma assim, vapt-vupt. E às vezes chega alguém e fala assim, Wagner, tem alguma prática para abrir a clarividência? Aí eu falo assim, antes de abrir, primeiro me diga uma coisa, você tem medo do invisível? Ah, eu tenho medo. Então você quer ver o quê, cara? Então, um clarividente sem base, ele enlouquece. Porque num planeta igual a Terra, não acha que você vai ver coisinha colorida. Você vai ver coisas pesadas, às vezes, como vai ver coisa linda. Só que você tem que estar estabilizado com isso. E, por exemplo, suponha que eu estou sentado aqui e tivesse um espírito sentado ali. Quando eu digo sentado, ele está no duplo da cadeira. Eu poderia estar vendo ele e continuar o bate-papo aqui, não vai me atrapalhar. Pelo estudo que eu fiz, eu concluo o seguinte: quem está encarnado nesse plano sou eu, a prioridade é minha. Igual você está na preferencial, ele está de outro plano, então ele está ali ou não está, a minha atividade é com vocês dois agora. Agora tem médium destrambelhado, fala, tem uma entidade ali, vai parar o papo, vai ficar... E o lance é esse, é a normalidade. Eu posso estar vendo algo, mas eu estou normal. Posso interagir com aquilo depois, mas dentro do normal. Se eu estiver em casa é diferente, ou numa reunião. Mas a gente tem que lidar com isso. Natural, está cheio de clarividente destrambelhado. Não entende o que vê, tem medo, né? E aí não adianta a pessoa abrir. Então, um estudo espiritual, vamos dizer, uma base. Tira um ano para estudar sobre isso. Conheça bem aquilo que você está mexendo. A mesma coisa, a saída do corpo. Estuda esse tema um pouco, observa qual é a base dele, a que leva. Tá cheio de gente querendo uma saída do corpo só pela saída, Humberto. E aí eu falo, mas sair para quê, cara? Você já não está bem nem aqui com o cotidiano? Se você sair, vai ser você lá fora com o teu vazio lá fora. Agora, põe consciência nisso e leva a consciência para fora, vai enriquecer. Agora, não dependa da saída do corpo para despertar você. Porque você já está despertando pelo fato de viver. Agora, aquilo lá vai te ampliar. Agora, estuda isso. Isso não é uma brincadeira, é um avanço, vai despertar sua consciência para outras coisas. Quer mexer com clarividência? Por exemplo, você vai perceber coisa do outro. O que adianta você perceber algo do outro se você for um julgador? Ficar toda hora julgando o que está vendo, né? Então, conheci clarividentes que viam tudo dos outros, menos os deles. Então, assim, é o nível de consciência de cada clarividente. Tem um que vai espreitar a vida do outro, o outro vai olhar para vai se recusar a olhar qualquer coisa pessoal, só vai trabalhar com cura. Aí vai o nível de maturidade de cada um, que é mais importante que o fenômeno. Então, o legal disso tudo, saída do corpo, chakras, mediunidade, é se tudo isso estiver sendo voltado ao crescimento da consciência, o despertar do seu melhor, Daniel. Tipo, se eu abrir a clarividência, eu como Daniel, vou melhorar como Daniel? Eu despertei a saída do corpo, vou melhorar como Daniel, como Humberto? Isso me tornará mais feliz? Humberto fala, me tornará mais compreensível com meu filho de 7 anos? E outra, me tornará compreensível com o filho do vizinho? Então, se não houver um valor de caráter, não adianta desenvolver ou tentar, porque a pessoa vai desembocar no vazio do ego dela. Eu trabalho com isso há anos, eu conheço um monte de gente que cometeu esse erro. Não é só um fenômeno, a que isto pode te levar enquanto melhoria do teu caráter, senão não tem objetivo. Lembra, Humberto, ressignificação das coisas. Se não ressignificar a sua vida para algo melhor, não adianta. Aí eu brinco e falo assim, se não for para ser feliz, para que estudar? Esse tipo de coisa. E esses anos todos, a coisa que me deixa mais feliz é a parte espiritual, cara, mas não como doutrina. Eu posso sentar com um grupo de materialistas e começar um monte de outras coisas. Mas o que me deixa bem dentro, cara, se me tirar isso, eu falo, porra, vou perder todo o sentido. Não é igual tirar uma religião do religioso, não é? Eu tirar algo de mim, eu deixo de ser... Eu e isso somos um só, e ao mesmo tempo somos tão comuns como todo mundo, né? Você vai numa saída do corpo como você vai ao banheiro, cara. São funções naturais. E não é a saída do corpo que é mais importante que você ir ao banheiro. Se você não for ao banheiro, você adoece. Então, é o conjunto das coisas. No conjunto, você passa 6, 7, 8 horas dormindo. Neste momento, se houver uma experiência, não está tirando tempo, te enriquece, e quando você voltar para a matéria, você acorda mais forte para o dia a dia, com uma outra visão. Nesse sentido, nem tirar o tempo te tirou. Agora, tem que ter tempo para estudar aquilo nos outros horários e usar o sono como catapulta para crescer, né? Tipo, Humberto vai deitar e fala, pô, eu vou deitar aqui,
Caramba, o meu filho, ele está com medo do escuro, está sentindo umas coisas. Quem sabe eu saio do corpo e encontro um guia espiritual do meu filho, que já conhecia meu filho como espírito antes de descer, e eu bato um papinho e falo, você que já conhece ele, me dá uns toques, como é que eu posso educar ele melhor? Como é que eu posso... Isso não seria uma vantagem? Na volta, no trato com o filho, então, tirou uma utilidade de uma saída do corpo. Agora dá uma olhada, um pilantra. Minha vizinha toma banho às 9 da noite, aqueles prédios com parede bem fina. Eu escuto ela tomar banho, 8h30 eu deito, relaxo, saio do corpo, atravesso a parede, vou ver ela nua tomando banho. Ah, que legal. E outra, ela nem pode me processar por invasão de privacidade. Ela não está me vendo, quer dizer, invadir a privacidade do outro. Isso é um problema, porque semelhante atrai semelhante. Você invadiu a de outro. Quando você voltar, um espírito desencarnado invadiu a tua. Né? Agora, um detalhe, só para brincar, imagina se a vizinha fosse clarividente, Roberto. O cara atravessa a parede e diz, seu safado, você tá vivendo aí, vou te processar. Imagina, cara, a vizinha chegar na delegacia e falar, seu delegado, eu sou clarividente, meu vizinho é projetor astral, ele atravessa a parede e está me fazendo um assédio, o delegado faz, vai os dois pro hospício. Né? Então, tem coisas que escapam à lei dos homens, só que, é claro, se existe um código de conduta entre os homens, uma ética humana, existe uma cosmoética, uma paraética, uma ética universal com valores superiores ao nosso. Então as pessoas aqui embaixo, Daniel, apronta, fazem o mal, rouba e acha que não tem consequência. Qualquer ato gerado fica gravado na tua energia. Quando você desencarna, você é a soma disso tudo. Como semelhante atrai semelhante, tudo que é pesado e destrutivo para o próximo fica agarrado na tua aura, você é atraído para um ambiente assim, um umbral, o André Luiz chamaria, que é um ambiente compatível com o que você carregava dentro. Então as pessoas aprontam extrafisicamente, não é que um poder maior condenou-as, não precisa, semelhante atrai semelhante. O poder maior só estatuiu leis da natureza. Nós estamos dentro de uma delas. O que você tiver dentro é o que você vai levar. O corpo humano não tem bolso, você carregar nada. Então, na hora da morte, o bolso está na mente. É o que você tinha. O que você tinha aqui, você vai levar para lá. E alguém mal intencionado não tem como ter coisa boa para ser atraído para cima. Agora, não precisa ser anjo, basta ser você melhorado para ser atraído nem para o plano superior, nem para o inferior, mas um maior menor, que dê para você ser feliz como aqui. Tem qualidade, defeito, estou batalhando e já estou bem. Então, esse tipo de estudo ele é muito legal, cara. Feito dessa forma, despojado, sem doutrinação, sem obrigar ninguém a nada. Você não precisa deixar de namorar, ir à praia, tomar uma cerveja. Encher a cara é outra história. Né? É questão de bom senso. Gostar de cinema, gostar de música, gostar de humor, sabe? Eu posso estar numa reunião espiritual legal, acabou a reunião, sai com meus amigos para jogar boliche, para assistir um show do Humberto. O que uma coisa vai tirar a outra? Não tem nada a ver, né? Aí a pessoa moralista, eu fui no show do Humberto, eu não gostei da piada que ele fez, que era politicamente incorreta. Veja, o sujeito é chato pra caramba e está usando a espiritualidade para justificar sua chatice interna. Quando a espiritualidade é para tirar a chatice, deixar você mais flexível, não ficar condenando nada. Vive e deixa viver. Wagner, pensando em outros estados da mente que a mente pode atingir, eu vou dar alguns exemplos e você me diz se isso aí é só realmente o efeito de alguma coisa, ou é uma alucinação, ou tem a ver também com uma saída do corpo de alguma maneira. Então, por exemplo, aquilo que as pessoas chamam de estado de flow. Se você está realmente funcionando e numa engrenagem absurda, fazendo uma coisa que você gosta muito, ou, sei lá, você está muito apaixonado, você sabe aquela sensação de eu poderia morrer agora. A pessoa apaixonada, ela tá cheia de endorfina, né? E, sei lá, aí tem as outras coisas que motivam. Por exemplo, tem a ayahuasca que você toma e eu não sei exatamente o que ela faz, mas ela deixa a sua mente de um jeito diferente. Coloca no estado alterado, com certeza. E até drogas, né? As pessoas... Porque é aquilo, né? Uma bebedeira faz mal para o nosso corpo físico também, mas de vez em quando você fica relaxado de um jeito que você olha o céu e você fala, cara, que maravilhoso estar aqui hoje. São estados alterados, é o seguinte, a gente está com foco na vigília agora. Então, 5 sentidos trazem informação e eu estou aqui focado. Então, minhas ondas cerebrais estão na vigília aqui, ou aqui e agora. Fechei os olhos. Estou usando a imaginação. Nesse instante, minha atenção não está voltada para fora. Então, o padrão de ondas cerebrais passa a ser interiorizado. Ele sai da vigília e vai para ondas alfa, que é aquele relaxamento limítrofe entre a vigília e o sono. Se você cair no sono, cai para ondas teta,
sono pesado, ondas delta. Então você tem 4 níveis de ondas cerebrais. Quando você está meditando, você está em ondas alfa, você está meio bêbado, não totalmente, meio, você está em ondas alfa. Então a sensibilidade ela pode mudar por efeitos de álcool, droga, pancada na cabeça, meditação. Se vai ser bom ou ruim, depende do que está causando o estado alterado e qual era o objetivo dele. O estado alterado na meditação te traz equilíbrio. O estado adulterado do álcool, não é nem alterado, ele vai te levar a uma confusão mental. Ele não vai te trazer lucidez. Então ele induz a um estado alterado, mas você não tem segurança no que está percebendo. Agora, ele pode te relaxar um ponto, mas a consequência é a ilusão que ele causa. A droga pesada, mais ainda. A ayahuasca não é droga. Não está se falando de maconha, nada disso. Está se falando de algo que os índios sempre usaram, porque as tradições nativas do mundo inteiro, seja um aborígene lá da Austrália, um tupi-guarani aqui, um tupinambá, ou um índio de pele vermelha lá do norte da América das Terras Frias, esses povos desenvolveram utilização de elementos da natureza para indução de estados alterados dentro de seus rituais. Por exemplo, você vai na América do Norte ou América Central, lá não tem ayahuasca, não é amazônico, mas vai ter cacto, peiote, cogumelo, da topografia do lugar, que o chá daquilo poderá induzir um estado alterado. Aqui na Amazônia, que não é só no Brasil, mas pega a Amazônia peruana, colombiana, a tradição indígena descobriu que o chá de algumas ervas poderia induzir estados místicos dentro do contexto xamânico natural. Isso sempre esteve presente nas tradições nativas, ok? Não está se falando de vício, está se falando de ferramentas naturalistas de povos indígenas. Quando o branco chega nas Américas, né, e lentamente vai aculturando os indígenas, né, destruindo a civilização indígena com o valor do branco europeu, vai acontecendo, cruza do branco com o índio, vai nascendo mestiço, traz o negro para cá, e aí o Brasil é um país com uma amálgama racial muito grande, que eu acho fantástico. É um caldeirão de raças aqui. Eu sou sempre pela complementaridade, né? Detesto o racismo por isso. E aí o que acontece? Quando surge o século XX, algumas pessoas, no trato dos indígenas, começam a pegar as ferramentas deles e trazer para um contexto mais caboclo. Aí começa a haver acréscimos. Aí vão surgindo neo-religiões vegetais, aonde você usa, por exemplo, um fardão branco, canta um hino para a Ave Maria que os indígenas não tinham. Então, o que era ferramenta naturalista naquele contexto vai migrando e mesclando para a área agora do branco. Até chegar hoje um grupo aqui em São Paulo que toma ayahuasca para induzir estados alterados. Eu conheço grupos que trabalham na fazenda e que trabalham como os indígenas trabalhariam, sem doutrinação. E grupos organizados que trabalham já como doutrina. Aí já não é só beber o chá, é o pacotão doutrinário, onde até criança está tomando. Aí já é uma outra coisa. Então, eu estou falando no contexto original. O xamã acha que tem um espírito dentro da planta, dentro da cultura dele. Ele ora 3 dias em jejum para tomar aquilo que é um ato mágico, místico da cultura dele. Perfeito, está inserido. Agora, você está na sociedade. O Daniel fala, eu acho que eu vou tomar um chá para fazer um barato, ou vou tomar um chá porque eu quero ver algo. A premissa é diferente. E parte do conteúdo interno dele pode emergir. Por isso tem gente que tem viagens horríveis com a ayahuasca, como tem com droga, enquanto que outros têm viagens maravilhosas. Vai do que a pessoa tem dentro. E há um certo fanatismo nesses meios. Tipo, Daniel, você tem que tomar. Por que tem que tomar? Veja, eu com a sensibilidade que tenho, alguém fala, vai tomar. Fala, vai tomar você, eu já estou vendo isso sem nada. Né? Ah, mas você vai descobrir outras coisas. Nada, cara, o que eu quero descobrir eu já sei o que é dentro de mim, e nada de fora vai me dar o que eu... Pode até ser um ampliador, mas o ampliador que eu tenho é a minha consciência. Mas nada contra. Agora, qual é o objetivo ao tomar o chá? É igual do xamã? Perfeito. Ou é traduzido e revestido de religião ou neo-religião num contexto já doutrinário? Aí é diferente, porque existe um cabresto religioso. Isso eu não gosto. Agora, dentro do original, eu acho que tudo é válido. Vive e deixa viver, né? Mas a ayahuasca não tem nada a ver com vício, não é igual alguém viciado em maconha. E muito jovem hoje fala da maconha. O que eu vou falar para vocês não tem moral, não tem julgamento. Eu tive vários amigos que ficaram viciados em maconha. Eu não tenho que condenar nada, o cara não vai para o inferno, não é nada disso. Mas há um efeito colateral da maconha, eu observei, médicos observam isso também. A maconha detona a sua memória.
normalmente, o consumidor de maconha tem baixa memória. É um dos efeitos colaterais. Pode ter exceção, alguém que usa maconha para relaxar de vez em quando e tem a memória boa. Mas o usuário, quanto mais, a memória não funciona muito bem. E isso para trabalhar é horrível. O teu cotidiano fica horrível. É um efeito colateral. Tá? Agora, a maconha usada para fins medicinais é uma outra história, gente com doenças hoje usando para relaxar. Qual é o objetivo que te leva? Tipo assim, eu queria fumar maconha para ter um barato sair da rede. Fala, o infeliz, por que você não vai meditar? Você entende? Se você quer sair da coisa caótica, por que você não busca o equilíbrio dentro? Mas deixa eu bater um negócio ali que é mais fácil, mano. Tá? Nada contra, mas há o efeito colateral. Não é moral que eu estou falando, é sequela. Médicos confirmam isso. Tive vários amigos que hoje estão com a memória detonada. Alguns ficaram complicados, lerdos mentalmente. Agora, toda regra tem exceção. Vai ter algum jovem que usa maconha, está olhando, vai me detonar ao falar uma coisa dessa. Eu estou falando pelo lado técnico, por observação, não por lado moral. Não é uma boa, nenhuma utilização de droga, tá? E a ayahuasca, com o limite dela no contexto original, mesmo assim com ressalvas, para evitar cair no vício de algo externo para despertar tua consciência, cara. Amanhã aparece alguém e fala laranja mágica, você chupa a laranja, ela abre o chakra. Você vai tomar um troço desse? Porra, aí eu tomo, abro o chakra, mas eu não tenho força para lidar com o que eu vejo. Por quê? Eu não me desenvolvi lentamente para desenvolver a força daquilo. Tudo que é abrupto e rápido não presta, cara. É o fast food místico, fast food new age. Ei, tem uma prática de saída do corpo infalível aí. Tem uma técnica de abrir a testa. E a minha Kundalini? Abre em quantos dias? Veja. É uma ignorância muito grande. A internet, ela favorece a abertura de temas, mas vocês sabem, é um saco de gato. Tem sites e canais maravilhosos e outros totalmente confusos. E às vezes aquele canal confuso tem 1 milhão de seguidores, onde o cara fala da laranja mágica e alguém fala, laranja mágica, essa é a nova técnica paranormal. Para que eu vou meditar? Para que eu vou falar de consciência? A laranja me resolve. Esse é o perigo. Tá? A pessoa que é o fast food não quer consciência. Só que tem um detalhe, na hora que ela desencarnar, cadê a laranja? Ela vai ter que ter o valor de consciência dela desenvolvido. Então, dá mais trabalho. Aliás, crescer dá trabalho. Pensar dá trabalho. Melhorar a emoção dá trabalho. Viver não é fácil. E se a gente quiser ter equilíbrio, é uma coisa interna, não há uma técnica para isso. Cada um tem que desenvolver o melhor que puder dentro da área que achar melhor. Mas ache algo que seja um conteúdo que dê ressignificação. É a música, é o humor, é a espiritualidade, mas algo de dentro. Sem isso, nós estamos lascados aqui na vida física. Tem uma coisa que eu fiquei me perguntando que eu já tive um sonho assim, mais ou menos, mas eu não sabia se era uma projeção e tal. As pessoas comuns acontece e acham que é sonho, nunca acontece. Tem de tudo. Tem, por exemplo, acontece às vezes você tem uma experiência fora do corpo, você deitou, era 1h da manhã. Entre 1h e 1h40, você teve uma projeção, aí você encaixa no corpo. Na hora que você encaixa, você apaga. Da hora que você entrou até a hora que você acorda, se passaram 3 horas. Esta memória do que você vivenciou lá fora vai ser sepultada por 3, 4 sonhos. Quando você acordar, misturou aquela memória com a memória dos sonhos, que é um mosaico de coisas. Você não vai saber o que é o quê, embora você desconfie que ali dentro tem. E existe o sonho normal, que é o descarregamento do cérebro das tensões com imagem. E existe a mistura da imagem da saída do corpo com aquilo. Por isso que eu falo, você saiu do corpo, encaixou, abre os olhos, cara. Não dá tempo do cérebro editar a fita. Você, opa, eu estava ali. Aí você consegue ter isso. Se você dormir, amanhã de manhã, quando você acordar, já tá os sonhos por cima. Quantas vezes você lembrou de um sonho? De madrugada, você levantou, foi ao banheiro, tomou água, deitou. De manhã, cadê a memória do sonho? Porque entre o momento que você deitou de novo até de manhã, o cérebro, como o sonho é virtual, ele tem um mecanismo de apagar. E às vezes você sonha algo, acorda e lembra. 1 segundo depois já esqueceu. Diferente de uma coisa real que te dá um impacto, você lembra o resto da vida. Embora você possa lembrar de um sonho com uma carga emocional forte o resto da vida, mas ele não tem impacto emocional. Tem na hora que você acorda, mas daqui a um dia não tem. Uma experiência que você saiu do corpo, Daniel, abraçou teu tio desencarnado, sua avó, sentiu a vibração, você passou uma semana com essa energia com você, você não tem dúvida, cara. Diferente de você ter sonhado com o seu tio,
que você acordou, lembrou, daqui a 1 hora você lembra, mas não tem impacto. O impacto energético é muito grande de um encontro. Você acorda feliz, cara, sem motivo. Você deitou de um jeito, acordou de outro. Durante o sono, um guia espiritual te leva num plano avançado, você capta uma luz, Humberto, volta para o corpo, encaixa e apaga. De manhã você não lembra, porque o cérebro botou o sonho por cima. Mas você acorda com uma vibe, cara, você está feliz. Aí alguém fala assim, o que houve? Você ganhou na loto? Namorada nova, carro? Não. Por que você está feliz? Não sei. Como que você não sabe? Vai se danar, a felicidade é minha, né? Nem eu sei como é que eu vou te explicar, cara. Eu só sei que eu estou bem. Algo aconteceu durante o sono. Então, as saídas do corpo, na maioria das vezes, as pessoas não lembram. E mesmo quando lembra, fica misturada, tá? Eu desenvolvi o método. Quando eu encaixo, eu abro os olhos. Então, não dou tempo do cérebro mesclar. Por isso que eu tenho a certeza e a visão clara das coisas. Mas, mesmo assim, não tem ninguém perfeito. Às vezes mistura um pouco, aí eu não vou pegar com segurança aquilo, eu desconfio de alguns parâmetros. Agora, quando a coisa é clara, não tem como, você não tem dúvida. Uhum. Eu fiquei com uma coisa na cabeça, encucado, com a criação do conceito, né? Porque a gente falou no caso do demônio, e como as coisas batem, né? Tem um caso específico que eu nunca consegui explicar, nunca consegui fazer esse de trás para frente para entender o que levou a criar uma coisa. Eu sei que eu estou fugindo do tema mais uma vez aqui, peço desculpas. Aliás, a gente não tem um tema, a gente está falando. Tá falando. Tanto que a gente está conversando, eu e o Humberto, a gente está falando de um monte de coisa, né? E a gente até não está nem falando tanto de saídas do corpo, mas é o que a gente estava conversando antes, as coisas vão levando, a gente pode até marcar uma outra, para não ficar embromando e falar só de saída do corpo. Mas é que esses temas correlacionados, eles são mais importantes que a saída do corpo, porque envolve consciência, cara. E despertar uma melhoria. Isso é mais importante do que só o fenômeno. Mas o que eu vou falar aqui talvez nem tenha resposta. Só vou jogar isso aqui, mas de repente te desperta um negócio e fala, mas teve isso que eu estudei uma vez e... uma vez veio um ufólogo aqui, o Boaventura, e ele mostrou uma imagem de uma tribo indígena que tinha uma imagem de um visitante que eles receberam uma vez, e essa imagem feita de palha, tudo como se fosse um espantalho assim, tinha exatamente o formato de um astronauta que a cultura pop veio construir depois e também a partir a gente foi ao espaço. E aí a gente tem um astronauta hoje. Então, tipo assim, aquele povo realmente não teria como influenciar o que a gente viria a criar até como equipamento para a gente sobreviver no espaço. Como uma coisa dessa é capaz de acontecer? É capaz. O livro clássico, que todo mundo já ouviu falar, saiu no finalzinho da década de 70, de um autor chamado Erich von Däniken, suíço. Eram os deuses astronautas, porque viajando por vários lugares do mundo, ele encontrou desenhos em cavernas, que mostravam personagens parecerem astronautas. E é muito famoso, na internet tem muita coisa. Aqui, na nossa cultura indígena, tem muitos relatos de, supostamente, deuses vindo das estrelas, ficando um tempo ensinando a arte da agricultura e tal, e depois voltando para o céu de onde vieram. A desconfiança que tem são seres extraterrestres em contato com tribos indígenas antigas e que foram confundidos com divindades dentro do contexto. Isso aí é meio ponto pacífico, aceito na ufologia, em geral, por parte da maioria dos pesquisadores. Particularmente, eu acho que isso é fato. Tá? Existem muitos mitos na Amazônia dessas visitas. É claro que não tem como hoje a gente separar o imaginário indígena, os mitos, as ficções do fato real. Agora, os desenhos, eles são uma amostra de algo. E para ter uma indumentária daquela, lembrando um astronauta, uma das possibilidades é visita de povos estelares aos povos nativos no passado. E zoeiro e arrogante, porque não desmentiu que não era um deus. Falou, o pessoal falou que eu sou um deus, foi embora. Mas também depende do contexto, né? Vai que os caras pegaram o lança, a flecha, ameaçaram e falou, não, a melhor forma de dominar eles é parecendo a divindade, né? E tem relatos assim históricos, aí eu já não posso afiançar nada, de seres vindo do espaço e transando com a nativa e gerando um filho, aí fala os filhos dos deuses, que na verdade nem o ET resiste, né? Tem uma indígena linda lá, uma Iracema, né? Linda, né? O ET fala, meu Deus, eu acho que isso prende o cara desencarna, volta, toma uma bronca,
O dia que ele desencarna, fala assim, vai reencarnar na Terra lá na Amazônia, gajo. Porque você karmicamente abusou de uma nativa, né? Então, eu brinco com isso com meus alunos, mas a parte séria disso, eu acho realmente contato de povos das estrelas, por motivos variados, com povos indígenas no passado. Com certeza. Eu vou fazer uma pergunta pessoal, não sei como a gente está de tempo, que você é também casado? tem a sua... Não, eu tô num relacionamento estável há muitos anos. Mas eu já fui casado duas vezes. Pessoal. Já fui casado 2 vezes, cara. Né? E tem 2 filhas, já uma de 31, uma de 27. Que viajam também, não? Não. E tô num relacionamento estável já há tempos. Então, eu não posso nem pular cerca, porque a moça é mestre de artes marciais, cara. De Kung Fu. Eu pular cerca, eu entro no cacete quando voltar pra casa. Ela te bate no seu sonho. Exato. Aí eu vou projetar de vez, né? Ela dá um golpe, mata, eu chego e falei, André Luiz, aqui é nosso lar. Não envolve nada disso, é pessoal minha, mas talvez, quem sabe, os ouvintes também podem falar, eu também tenho meio isso. Já falei sobre isso aqui outras vezes, é porque eu já vi o Wagner falando em outro lugar, eu falei, olha, aqui talvez a gente possa tocar nesse assunto e tirar a minha dúvida. E aí, quem sabe, tem alguém que se beneficia também, tá? Mas é a última pergunta, tá? Porque aí a gente também não te atrapalha, que já passou do horário aqui. A gente pode marcar um outro, a gente faz agenda. outro. Aí a gente faz um mais específico, mais técnico de saídas do corpo, tá? Porque assim, não é que o que a gente falou não é importante, é talvez mais importante do que isso, mas é que num bate-papo inicial acaba suscitando uma coisa ou outra, mas eu acho que quem está assistindo se está percebendo claramente qual é a intenção nossa aqui, ao tentar passar um conteúdo desse, vai pegar alguma coisa legal, tá? E aí a gente marca uma outra sobre chakras, claro. Que é o que eu puder contribuir assim dentro do tempo que eu tenho, como eu vou em vários lugares, né? E aqui é legal porque a gente bate um papo normal, né? Para mim eu adoro isso, né? Não tem um cara aqui falando e o outro não, a gente está trocando ideias, isso aí é muito legal. E eu devo ter usado pouquíssimo aqui do que eu tenho aqui. Então, assim, quando é bom, a gente já marca um próximo, já faz uma outra. Mas a pergunta que eu tenho eu tenho problemas de memória, não tem nada a ver com drogas, tá? Diretamente não, já tinha problemas de memória. Mas o fato é que eu tenho uma questão de que às vezes eu não consigo, por exemplo, visualizar um rosto. Tá. Foi exatamente isso que eu vi você falando lá. E tem, eu já falei sobre isso várias vezes aqui, tem uma história de uma mulher alemã que ela tinha realmente uma coisa muito pior do que a minha, que ela realmente, sei lá, ia para a sala ela saía da sala de aula e voltava para outra porque ela não conseguia identificar os amiguinhos dela e tal. Isso eu vi você falando que é um estado pessoal, né? Dependendo de como você tem, e está relacionado à áurea também. Mas é relacionado ao chakra da testa, né? Na aura da gente. Porque é o seguinte, é dificuldade de visualização. Então, por exemplo, eu falei para o Daniel, fecha os olhos e imagina um pequeno sol, porque a energia tende a seguir o que a gente está pensando. Se você estender as mãos, pensar em 2 luzes aqui e concentrar, a energia vai vir toda para cá. Você pode não sentir inicialmente, mas ela vai para onde o seu pensamento está. Não é à toa que Jesus tinha um ensinamento. Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração, porque a sua consciência vai pensar ou sentir naquilo. Então, visualiza uma luz aqui, então o foco vai vir para cá. Aí eu peço a ele assim, visualiza o rosto de um ente querido seu. Aí a mente dele vai tentar criar na tela mental a imagem do rosto. Essa imagem do rosto é tirada do banco de memória, já que ele conhece a pessoa. Quando você tem uma ligação emocional muito forte, é mais fácil lembrar do que uma ligação mais fugaz. E às vezes você tenta lembrar de algo e não consegue, porque esse algo está tão distante. Agora, algo que deu impacto, é mais fácil lembrar. Por isso que é mais fácil lembrar de algo ruim que fizeram com a gente do que algo bom, porque algo ruim ficou marcado na nossa mente muito fortemente. Então tem gente que às vezes tem dificuldade de visualização. Então eu pedi ao Daniel, visualiza uma luz. Aí ele fala assim, Wagner, eu não consigo. Eu falei, vamos ver se você tem bloqueio de visualização. Eu peço assim, pensa no rosto da pessoa que você mais ama. Ele tem que, a imagem mental da pessoa tem que aparecer. Se não aparecer, há um bloqueio. Porque, na verdade, ele não conseguiu visualizar a luz, mas ele conseguiu visualizar o rosto da pessoa, então ele tem a capacidade, só falta treinar. Mas no caso que você está falando, mesmo um rosto de alguém que você ama, você poderia... Por exemplo, você fecharia os olhos, você lembraria do rosto do teu filho aí agora? Sim, então, não há bloqueio de visualização. Senão você não consegue... Tem gente que tem bloqueio, não consegue visualizar nem o rosto do filho. Então, mas a questão é que, quando eu visualizo um rosto, tem alguma coisa ali no meio
que eu não consigo visualizar exatamente. A minha memória, ela meio que... Eu tenho na minha consciência de que o rosto é assim, mas se eu falar que eu estou vendo o rosto, eu não estou. Tá, então a tua mente ela simula a imagem de uma pessoa de forma tal, você sabe que é a pessoa, mas ela não é exatamente. Isso, as minhas referências constroem, mas eu não consigo... Então, porque o teu banco de memória, ele está construindo coisas, tá igual um computador que você deixou no programa, ele está misturando um outro e jogando ali. É foco, cara, é treinamento. Se você tirar 10, 15 minutos por dia durante uns 3 meses e concentrar uma imagem só, tipo uma flor, ou uma luz, ou o rosto de alguém, mas fixo, vai desenvolver essa capacidade de focar. Existe um método no yoga que depois se desenvolveu para outras áreas. No original, ele é chamado de trataka, que é uma expressão do sânscrito que significa fixação ocular. Então tem 2 tipos, externo e interno. Vocês vão reconhecer o primeiro. O externo, eu peço ao Daniel assim, coloca uma vela acesa e olha para a vela sem piscar. E é claro, prática com vela tem que botar um pratinho para evitar acidente. Se ela virar, não causar incêndio. Eu peço, durante 10 minutos, olha para a chama da vela sem piscar, viu, Daniel? Durante 1 mês. Então, a mente dele, ele vai estar olhando, a mente vai pensar outra coisa, mas a visão está fixada. Passou 1 mês, eu falo assim, Daniel, eu estou apagando a vela. Fecha os olhos e imagina a chama da vela aqui. É muito mais fácil para ele, porque já há um condicionamento de 1 mês ele visualizar a chama da vela. Aí o que era a visão externa, o trataka externo, passou a ser um trataka interno. Então, por exemplo, um hindu pegaria o rosto de Krishna, ou o mantra Om, a letra sânscrita. Coloca na cartolina o mantra Om, ou a imagem de Krishna. Durante 6 meses aqui, na hora de dormir, 10 minutos, você vai olhar para essa imagem sem pescar, Daniel. Todo dia o Daniel olha. Ele vai notar depois de 1 mês que cada vez que ele fecha os olhos após olhar, a imagem duplica aqui, espelha. Depois de 3, 4 meses, ele já não precisa da imagem, ele fecha os olhos e a imagem salta aqui, porque virou um condicionamento. Aí eu falo para ele assim, quando você estiver concentrado e tua mente estiver dispersa, concentra na imagem que ela corta a dispersão mental como um bisturi, você consegue focar. É um exemplo de como o yoga treinaria essa dispersão da visualização. Com o trataka, eu estou dando um método, tem vários outros, né? Mas a maneira de treinar isso, o lance, tira todo dia um tempinho e se você inicialmente talvez fosse melhor ter um objeto fora, qualquer coisa. O quadro de Jesus, o rosto do teu filho, fica olhando 10 minutinhos quietinho e não pensa em nada. Todo dia, depois vai ser chato no início. Depois de 1 mês, fala, caramba, toda vez que eu fecho os olhos aqui após olhar, parece que a imagem... Quer dizer, mesmo que você não queira ter ela está refletida. Depois de 3, 4 meses, cara, você não precisa mais da foto. Fechou os olhos, ela salta aqui sob o teu comando. Você treinou isso. Então, e outra, isso te melhora no estudo, porque melhora a memória, melhora o foco e evita a mente ficar indo para trás ou para frente. Sabe que sacanagem? Eu falo assim, Daniel, pensa numa flor. Você consegue pensar em tudo, menos na flor, cara. Tua mente fica... E o pior é que o pessoal faz assim, ó. Concentra numa flor. Né? Aí o cara fala assim, me deu dor nas costas pensar na flor. Aí, na hora que você concentra na flor, que você está aqui, sua mente desvia você para uma outra imagem ou para cá. Veja, na hora de você concentrar, você usou força. Na hora que a tua mente tirou você da concentração, ela não fez força. Ela deslizou para outra imagem, é como se fosse um trilho mental. Aí eu falo, Daniel, concentra. Aí a mente tinha de fora, não, para cá, flor. Aí você novamente joga atenção. Sua mente desvia você sem intenção. Trabalha como ela faz. Concentrei na flor. Deslocou, aparece o rosto do Humberto. Falei, tranquilo, eu deslizo de volta para a flor. O rosto é flor. Então você desliza, você não luta, sua mente te obedece depois. Se lutar com ela, ela vai te ganhar. Entendi. Então tem treinamento, maneiras... Como eu procuro estudar de tudo, dentro da prática do yoga tem muitas práticas mentais e dentro das artes marciais, o Tai Chi Chuan, que era uma arte marcial chinesa, primeiro para batalha e depois para equilíbrio interno, você vai aqui no Parque da Aclimação, 5 horas da manhã, no inverno, ou na Pracinha da Liberdade, senhores e senhoras orientais vestidos de kimono fazendo gestos. Calmo, suando, como? Então, o Tai Chi faz a energia circular e você com o movimento lento, Tai, o que vem de cima, Chi, a força vital, Chuan, os movimentos. Então, você controla a ansiedade nos movimentos lentos. E a energia que iria para a ansiedade, ela brota pelos poros como suor interno. Então, uma pessoa muito ansiosa, vocês estão assistindo, faz Tai Chi. O Tai Chi não é para batalha como antigamente, é para alto equilíbrio interior. Faz yoga. Né? Agora, não prende a mente nem no yoga, nem no Tai Chi. Mente aberta. Apenas conheça mais uma ferramenta.
Essas áreas ajudam a combater a ansiedade, ajudam a melhorar o foco. Agora, se eu chegar na rua e falar para o primeiro transeunte, vamos melhorar sua concentração, não mexo com essas coisas não, sou de Jesus, pensando que é uma doutrina. Porque aí eu não sou oriental, mas a mente não é oriental ou ocidental. A pessoa pensa que meditação é uma coisa lá da Índia. A mente não é da Índia ou do Brasil, é a mente. Então, tem ferramentas que antigamente eram usadas mais no Oriente, mas hoje, com conhecimento aberto, tem várias ferramentas. A neurolinguística tem um monte de ressignificações também, muito legais. Então, é o conjunto sempre. Complementaridade, cara. Junta e não fecha pacote com coisa nenhuma. A mente aberta é incrível. Bom, maravilhoso. Adorei o papo aqui. Foi esclarecedor demais. Espero que você volte aqui, porque... A gente combina. Quando a pessoa tem muito conteúdo, ela fala, pô, foi, sei lá, 2h30 e ficou faltando pelo menos mais 2 horas e meia. Vai ficar faltando sempre um monte de coisa. Aí a gente marca uma próxima, vamos fazer uma coisa mais técnica de projeção, que seria legal depois dessa de hoje. Essa de hoje foi mais para introdução, uma introdução, uma apresentação. Esse assunto é sério, é uma coisa muito legal, sabe? E uma coisa, para se evitar, nada de competição com nada, de doutrina, nem com pessoas. Por exemplo, a Vandinha vai estar aqui mais tarde. Vocês vão fazer ao vivo com ela hoje. O Eduardo Sabag esteve aqui, teve outros. Tragam pessoas de áreas diferentes mesmo. Não tragam gente que fecha pacote só uma coisa. Visões diferentes, deixa que a pessoa que está assistindo, com o discernimento dela, filtra. O cuidado traga gente do bem. E isso é fato para que a gente sempre aproveite a oportunidade para passar alguma coisa positiva. Tem uma dúvida. Tem mesmo um cara ali? Não tem. Foi só um exemplo. Não tem. Mas aí eu vou botar o meu lado sacana, tá? Você quer, ele te sacaneou aquela hora, eu vou sacanear ele. Por favor. Me defende. É que ele trocou de cadeira e você está sentado em cima dele. Tá No colo dele? O Daniel telepaticamente pediu para eu desforrar a sacanagem que você fez com ele naquela hora. Foi isso. Tá vendo porque que eu não consigo ser mestre? Eu invento coisas assim. Não tem como. Maravilhoso. Queria agradecer ao Wagner por ter colado aqui. Espero que volte o mais rápido possível, certo, Wagner? A gente tá com as suas redes sociais todas aqui na descrição abaixo. Legal. Então, eu, Wagner, Humberto e o cara que tá abaixo do Humberto ali, né? E o nosso operador aqui também, que tá ali aturando esse papo todo ali. Eu acho morrendo de frio. Não, ele tá vendo, eu acho que outra coisa ali, enquanto a gente tá batendo papo aqui. Tá jogando paciência, né? Old school. Você aí que não tá jogando paciência, assistiu esse papo, segue a gente, deixa o like, valeu e até a próxima. Tchau. Tchau, pessoal.